Deixa eu dar uma olhadinha. Só verificar aqui a internet. Parece que tá meio ruimzinho o sinal. Não, agora voltou. Agora sim estamos todos aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Então, o primeiro recadinho é que a gente vai seguir nesse formato de aulas remotas até dia 1º de abril, até dia 1/4, a princípio. Né? Caso tenha alguma novidade, eu aviso vocês, mas eu sempre vou estar comentando com vocês caso a gente volte para o presencial, para que daí todo mundo possa estar participando, tá bom? Mas a princípio, até dia 1º seguimos dessa forma. E vamos então manter esse jeitinho de gravar a aula, de estar disponibilizando os slides como vocês estão recebendo no AVA. Todo mundo, quem puder depois confirmar para mim se vocês estão recebendo esse material, se conseguem fácil acesso no AVA. Quem não tiver acesso, não consegue receber o slide, alguma coisa, me avisa que dali eu já verifico com a coordenação também para vocês estarem recebendo o material, tá bom? Então, eu acredito que somos nós, estamos aqui em 6. Eu já vou iniciar e eu vou pedir, por favor, que vocês... Então, confirme que vocês estão me ouvindo bem primeiro, e daí eu queria saber se vocês estão vendo os slides que eu vou compartilhar aqui um minutinho. Sim, estou. Obrigada, Roberto. Kaline também, obrigada. Ana também. Então, beleza. Cauã, provavelmente vai vendo se por acaso não vai ninguém mais entrar. Mas então vamos para a nossa aula de hoje. Então, como eu sempre faço, no início eu vou trazer uma pequena revisão para vocês, abordando os tópicos mais importantes da aula anterior, só para a gente entrar no mesmo ritmo, e daí quando a gente acaba vendo mais de uma vez, o bacana é que a gente pode estar, então, gravando melhor aquela informação. Quando a gente vê uma vez, às vezes até entende, mas aí não grava. Se alguém puder abrir o microfone só para me dizer se está ouvindo, está conseguindo ver o slide em caixa, em toda a caixa ali? Dá para ver o slide? Sim, professora, dá para ver bem. Sim, prof. Então tá bom, obrigada. Dá sim. Então vamos lá. Então a primeira parte seria com relação à ementa, a gente já sabe, e nós temos aqui a classificação dos riscos. Então lembrando que a gente tem 5 grupos de riscos. O primeiro é o grupo 1, que seriam os grupos de riscos físicos, que estão relacionados a ruído, vibração, pressão, temperatura, umidade, radiações ionizantes e as não ionizantes também, infrassom e ultrassom. Então, vocês notem que como o ruído, ela também entra como um aspecto de risco, nesse caso físico, porque às vezes você tem a impressão de que ouvir aquele barulho ele não vai trazer um dano, mas ele traz, a própria vibração, ela traz um dano porque ela altera o ritmo que está o nosso corpo. Então, o ouvido, por exemplo, fica sentindo aquele ruído e a própria vibração, então ele é mais sensível, né, ao nosso tímpano, e isso acaba, ao longo do tempo, trazendo problemas. Então, existem casos de pessoas que trabalham em indústrias e que estão ali no meio, ouvindo muito barulho, aquele maquinário fazendo muito barulho, e acabam perdendo parcialmente, ou, dependendo dos casos, totalmente a audição. Mas é por isso que todas as empresas elas devem estar fornecendo para os seus funcionários os protetores auriculares. Quando a gente vai visitar alguma indústria, ou até mesmo trabalhando mesmo lá, eles sempre vão estar disponibilizando, tanto para os funcionários como para os visitantes, esses protetores auriculares. A gente tem diversos tipos. Tem aquele assim que é laranjinha, que você dá uma torcida e coloca no ouvido, que daí ele fica bem preso. Mas também tem um protetor do tipo concha, que daí então ele acaba tampando toda a parte da orelha também e protegendo o ouvido desses ruídos. Então, quando a gente estiver em uma área da empresa, né, de um setor, que ele aparece uma bolinha lá em riscos e uma bolinha verde, vocês já vão lembrar, então, que é de fator físico.
né? É só apenas o barulho? Não, mas também a temperatura. Dependendo de onde você está, no caso, em caldeiras, por exemplo, as temperaturas são muito elevadas. E isso também faz com que você tenha esse cuidado com relação a temperaturas extremas. Mas se a gente fala nesse plural, é porque a gente não está falando apenas de temperaturas elevadas. Ambientes com temperaturas muito frias também porque a gente comunicou na aula anterior sobre os frigoríficos, e às vezes a pessoa ficar entrando e saindo também leva à condição de um risco. Ele pode ter uma hipotermia, né? Em alguns casos, se acontecer algum acidente, por exemplo, dele ficar preso lá dentro do frigorífico, né? O que vai acontecer com ele, né? Então, é necessário ter todos esses alarmes, né? E ter a consciência de que realmente é um tipo de risco que pode trazer um problema maior. Radiações. As radiações é um dos grandes problemas e dificuldades que a gente vê, principalmente quando tem os vazamentos, né? Então, a gente vê o caso, por exemplo, de Chernobyl, que teve aquele vazamento com muitas radiações. Então, você não, a princípio, você não enxerga nada, né? Você não sente nada de diferente. Foi, inclusive, o que aconteceu com eles. Tem um seriado que é de Chernobyl mesmo. Quem tiver interesse pode estar vendo. Quem realmente estava perto ali do vazamento no local começou a apresentar coceira, vermelhidão, fez bolhas, né? Mas quem estava mais distante não conseguiu ver o efeito da radiação assim tão rápido, porque ele teve uma exposição um pouco menor em quesito de concentração, né? Quem estava ali no acidente mesmo teve um contato maior. Então, rapidinho já sentiu, né, essa vermelhidão, queimando, bolhas, tudo, né? Mas quem estava longe ao longo do tempo também estava recebendo essa radiação. E a gente sabe que um dos efeitos da radiação é estar alternando e alterando o nosso material genético. Então, a longo prazo, isso também traz prejuízos não apenas para as células daquele indivíduo, mas também nas próprias células formadoras de novos. O que seria isso? Os óvulos e os espermatozoides. Então, imagine como você está exposto a uma radiação que você não enxerga, né? Não enxerga, você não sente odor, você não sente né, o cheiro, não tem gosto. Você não consegue ver uma radiação, por exemplo, né? Então, você acaba não estando consciência de que você está se contaminando ou nesse risco, porque você não enxerga, né? Ela está acontecendo. Agora, se você trabalha realmente, por exemplo, na usina nuclear, viu que teve um vazamento, você já tem uma consciência de que está exposto àquele dano, né? Então, é diferente de quem está longe, ou igual, por exemplo, toda a cidade foi contaminada, né? Até grandes quilômetros de distância. E dali para essas pessoas, o efeito não foi tão rápido, que a gente chama de um efeito agudo. Agudo é aquilo que é rápido, rapidinho eles sofreram e conseguiram ver algum dano daquela exposição para a radiação. Agora, quem estava mais distante demorou um pouco mais. Então, quando a gente trata das radiações, a gente fala de problemas e riscos que não estão apenas relacionados com o trabalhador ou com quem foi exposto, né? Mas também com futuras gerações. É por isso que depois, quando as pessoas foram formando suas famílias e tendo filhos, aqueles filhos já começaram a nascer com algumas deficiências genéticas, né? Porque a radiação mexeu tanto na célula das pessoas que alterou o material genético, então o DNA dele. Então, depois, quando ele foi tendo os filhos, né? Ele acabou passando esse problema para os filhos também. Então, os filhos acabaram nascendo com algum problema devido à radiação. Então, note como é um problema perigoso, né? Diferente de um ruído, por exemplo, que se for um ruído muito agudo, também pode estourar os tímpanos, né? Dependendo da vibração, o tímpano não consegue aguentar porque ele é muito sensível. Quanto mais, por exemplo, o ouvido de alguns animais, que a gente sabe que o cachorro, por exemplo, tem uma sensibilidade ainda maior no ouvidinho deles, né? Então, notem como o ruído também, ele causa um dano, você pode ficar surdo, mas é a pessoa que foi exposta que vai sofrer isso, né? Futuramente, quando ele for ter um filho, o filho dele não vai sofrer de surdez por causa disso, certo?
Agora, diferente de uma radiação, não. Uma radiação, ela tem um efeito prolongado, né? Tanto é que a cidade ficou inabitável durante muitos anos e ainda existe radiação lá. E o que eu acho interessante, né, é que daí, claro, que vai de cada um, mas existem pessoas que vão visitar como se fosse um ponto turístico, justamente por ter virado uma cidade fantasma, né? Existem pessoas que têm a coragem de ir até lá e acabar querendo ver como que foi a situação e ver como que a cidade ficou, abandonada, tudo. Porém, elas ainda estão sendo expostas à radiação, ainda que a níveis menores, mas a pessoa mesmo resolve por si só estar indo lá sofrer a radiação. Então, é interessante isso, né? Bom, vamos para o próximo risco, que é um risco mais interessante ainda para vocês, que são alunos de Química, que são, então, o grupo 2, vermelhinho, o grupo de riscos químicos. Esses vocês com certeza vão ver onde vocês estiverem trabalhando, justamente por se tratar da área de serviço de vocês. Quando a gente fala de risco químico, a gente tem que lembrar que não é apenas os resíduos líquidos, ácidos, básicos, né, os reagentes, mas também a gente entra na parte de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores. Note que eles ali estão bastante relacionados com a parte atmosférica, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma chaminé, o risco químico está presente ali, porque ela vai emitir gases, vai emitir vapores, né? E isso também vai estar entrando em contato com a população, né? Que está ao derredor, não apenas com os trabalhadores. Então, também é uma situação que a gente deve estar sempre discutindo e cuidando. Por isso que deve-se tomar o cuidado de colocar filtro na chaminé, evitar, então, que haja essa contaminação. Qual que é o problema de um risco químico? É que um risco químico, ele acaba tendo reações químicas ao longo do tempo. Então, a gente nota, no caso de fumos, neblinas, poeiras, você acaba inalando e você, ao inalar esses determinados resíduos, ele acaba entrando em contato ali com o seu pulmão e ele pode fazer alguma reação e te dar um problema ao longo do tempo, que é o caso do asbesto que a gente comentou na aula anterior, e a gente estava falando como o asbesto, ele entra nas vias aéreas, fica no pulmão, paradinho, você não vê efeito nenhum, porém, depois de 40 anos, né, em média, começa a dar um efeito de câncer no pulmão. Daí você vai tentar lembrar o que aconteceu. Para alguns trabalhadores é ainda mais fácil, porque eles já sabem, por exemplo, que trabalhavam em fábricas de eternite e estavam, então, sujeitos a respirar aquele ar com asbesto. Então, a gente nota, nesse caso também, alguns riscos que a gente vê na hora, que seria o caso de vazar um ácido, você está manipulando ali, e aí você caiu na sua mão, machucou, você não estava com a luva, por exemplo, né? Ou você teve um acidente, caiu determinado ácido, base, e ele liberou uma névoa, liberou vapores, e você respirou aquilo, então, na hora você também já sente esse efeito. Mas no caso do asbesto, que você respirou e ele ficou acumulado no pulmão, note que há 40 anos para ele vir fazer efeito. A mesma coisa com alguns fertilizantes, né? Então a gente nota que alguns trabalhadores também da área rural acabam tendo cânceres de pulmão por estar então expostos na hora de fazer a manipulação. Então o que eles estão lá? Estão produzindo, né, os alimentos, querem matar todos os micro-organismos que estão impedindo que a sua plantação tenha uma boa produtividade e, infelizmente, acabam se contaminando também. Se contamina apenas com os vapores, com a névoa? Não apenas com isso. Se ele não está usando luva, ele não está usando, né, a máscara já, e não tem um cuidado de usar pelo menos uma manga comprida, calça comprida, ele também vai correr o risco desse próprio produto químico cair na pele, mas aí o efeito vai ser rapidinho, ele já vai sentir a dor queimando, ou ao longo do tempo aquilo vai se acumulando, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o limão. Se a gente mexe com limão, a gente não pode tomar sol, porque ele vai reagindo na nossa pele e vai fazendo uma mancha. Então, imagine quando a gente trata, né, desses inseticidas e fertilizantes também, que você acaba tendo o contato no sol. Então, o trabalhador, às vezes, ele está lá, ele não vai parar no meio da sua plantação, correr em casa, pegar água do poço, em algumas situações, lavar para daí ficar bem. Então, já é ideal que, quando ele vai fazer esse serviço, ele já coloque uma vestimenta de proteção.
Beleza, então a gente viu os riscos químicos, que a gente sempre vai estar abordando bastante nessa aula. Eu separo um material para vocês voltados mais na área do risco químico, justamente devido ao curso, né? Mas a gente sabe que todos esses riscos e todos esses grupos vão estar presentes nas análises que vocês vão ter, seja laboratório, seja numa empresa, até mesmo em casa, a gente verifica que a gente corre esses tipos de riscos. Então, o nosso grupo 3 agora é um grupo que ele está, às vezes, em laranja, em marrom, depende da coloração que está sendo utilizada. Porém, ele se refere aos riscos biológicos. Como o próprio nome diz, você vai lembrar de um risco biológico. Então, todos os micro-organismos, que inclui eles? Bactérias, parasitas, fungos, vírus, protozoários, bacilos. Então, são todos eles que causam algum dano. Onde que a gente tem bastante risco biológico é quando a gente lida com dois tipos de situação. No meio da saúde, certo? Porque justamente você precisa estar com um ambiente estéril, então se você tem algum risco biológico de contaminação, é pior porque o paciente que está no hospital, ele está ali carente, né, do sistema imunológico dele, ele está ali com mais suscetibilidade de pegar alguma doença e ficar piorzinho. Então, a imunidade dele abaixou, então qualquer contaminação biológica para ele é pior ainda. Então, deve-se tomar um cuidado redobrado quando a gente fala em riscos biológicos em hospitais, ainda mais porque existe essa transmissão. Hoje em dia, quando a gente está falando bastante do coronavírus e lave a mão, use a máscara, isso é claro para a gente também que é um risco biológico, né? Então, essa necessidade de você cuidar e estar se protegendo. Outra questão que a gente pode também estar sempre abordando é a questão das pessoas, às vezes, estarem protegidas, né, estarem com seus jalecos, mas sair na rua e se contaminar. Depois volta para o serviço com aquele mesmo jaleco e acaba, então, contaminando as outras pessoas que estão ali em volta. Então, é importante que toda vestimenta e todo equipamento de proteção fique no local do trabalho, a não ser que você vai levar para casa para lavar. Mas quando você leva para lavar, não mistura com as outras roupas, tá? Isso eu digo até com relação aos jalecos que vocês vão estar utilizando. Evita que então haja qualquer tipo de risco e que vá contaminando as outras roupas, porque às vezes, por mais que lave, ele pode ter alguma substância ali que vai trazer uma contaminação. Então, todo cuidado é pouco, tá bom? O nosso próximo grupo é um risco em amarelo, que são os riscos ergonômicos. Esses eles vêm tanto em questão de escritório, na parte administrativa, quando a pessoa precisa estar sentada numa posição adequada, com a coluna reta, né? Quem mexe muito no computador tem que ter o apoio para o cotovelo, senão começa a doer o cotovelo, começa a doer o ombro, certo? E todo esse também, essa parte de esforço repetitivo. Você está sentado ali, fica um pouco torto, ao longo do tempo isso te dá um problema ergonômico. Mas os riscos ergonômicos não estão apenas no setor administrativo. Não é só o secretário, não é só quem trabalha sentado no computador que sofre esse tipo de risco. O trabalhador que faz esforços físicos muito intensos também, por exemplo, o caminhoneiro que tem que carregar o seu caminhão de areia e sobe, desce e joga areia, ou quem trabalha com a parte de armazenamento em silos, vai armazenar soja, vai carregar aquele material, ou, por exemplo, quem trabalha com maquinários também, tem que levar uma máquina de um setor para o outro. Esse esforço de você ficar levantando, subindo muito intenso, também é um risco ergonômico. Agora me veio até na cabeça, lembrando, quem faz mudança mesmo, acaba tendo um risco ergonômico bem elevado, porque ele coloca bastante coisa nas caixas, a intenção, quando você quer fazer mudança, é colocar o máximo que puder, porém a caixa às vezes fica num peso tão alto que ao você se abaixar, às vezes já se abaixa numa posição errada, né? Já se abaixa de maneira errada. Nossa, mas tem jeito de se abaixar? Pior que tem. Você não pode se abaixar muito direto, você tem que tentar abaixar de pezinho para depois pegar o peso. Então, existe até uma forma para pegar algum material que está no chão, ainda mais pesado. Então, note como o risco ergonômico também entra nisso, né? Você carregar um peso a mais do que pode, a primeira coisa que sente é uma dor nas costas, trava, mas imagine para quem fica fazendo aquele esforço sempre. Então, já está com dor no ombro, já está desgastada, a coluna está sofrendo, e se você continua fazendo aquele exercício sempre, ele vai te dar um dano ainda maior. Existem situações
que a pessoa não quer falar para o seu chefe que ela está com dor, né? E porque ela tem medo de que seja afastado, que perca o emprego, e acaba, então, se submetendo. Ah, não, estou com uma dor, mas eu vou continuar. Ah, não, estou com uma dor, mas não tem problema. Fica fazendo aquele esforço e isso vai te dar um dano pior ao longo do tempo. Se ele tivesse dado uma pausa e tivesse ido lá no médico, que às vezes tem dentro do próprio setor da empresa, tem um médico, um enfermeiro, alguém que pode atender, já evitaria, né? Então, uns cuidados que devem ter, por exemplo, é deles irem trocar os turnos, trocar funções. Então, hoje um carrega peso, amanhã o outro cuida da parte administrativa, ou carrega caixas com peso menor. Essa variação de trabalhador é importante também, para evitar que um não esteja sempre sofrendo mais que o outro, e isso acaba trazendo prejuízo para eles também. Quando a gente fala em risco ergonômico, a gente pensa logo em atividade física, porém, quem trabalha em período e turnos noturnos, né, eles sofrem também o risco. Deixa eu só ver aqui quem quer entrar. Quem trabalha em períodos noturnos tem um outro problema, um risco a respeito da iluminação do local. Então, com a iluminação ruim, né, a pessoa tem a tendência do quê? Forçar a vista, certo? Ela não consegue ver com claridade aonde, por exemplo, tem algum risco de cair, algum equipamento no chão, algum material cortante, então ele acaba também se submetendo a um risco disso. Então, quando a gente fala na questão de riscos ergonômicos, também a gente pode estar falando dos riscos relacionados com a iluminação. Então, quem trabalha em turnos noturnos, né? Então está muito escuro, pouca iluminação, tem esse problema. A gente também entra ali, ó, no finalzinho, organização do trabalho e situações que podem causar um estresse físico e psíquico. Então, quem trabalha com muita meta, bolsa de valores, o pessoal que trabalha em lojas assim, igual C&A, Renner, né, que eles precisam bater meta, eles precisam convencer a maior parte né, o número de pessoas para fazer o cartão da loja. Então, situações de estresse no dia a dia mesmo, você precisa bater a meta, precisa alcançar o número de vendas, conseguir conquistar tantos clientes. Então, às vezes, esse estresse físico também, né, psíquico, porque ele fica ali martelando na sua cabeça, se você não fazer isso, você vai ser demitido. Então, tudo isso também é um risco ergonômico, tá bom? Então, note como o ergonômico ele é bem abrangente, ele é tanto físico mesmo, quanto psicológico, ele também é incluído. O próximo seria o grupo 5, que é um grupo em azul, que é o risco dos acidentes. Dentro do risco dos acidentes, então, ele é bem amplo, né? É qualquer condição de insegurança nos locais de trabalho. Por exemplo, pode correr o risco de ter um incêndio, pode correr o risco de explosão. Então, dependendo de onde ele trabalha, se ele trabalha, por exemplo, numa fábrica de fósforos, né? Ou numa fábrica de explosivos, é óbvio que ele já sai sabendo que tem um risco que ele pode estar correndo. E para isso, normalmente as empresas até pagam um pouco a mais para eles por esse risco que ele está se expondo. Quem trabalha com a parte elétrica, né, também ganha uma parcela a mais porque eles sabem que eles estão expostos a correr um risco de levar um choque. Então, esse tipo de situação que você corre um risco e que pode trazer lesão, né, para a integridade física do trabalhador, ele também às vezes é paga como um adicional de insalubridade, que é quando a condição não é adequada e não é segura. Tá bom? Então, vamos lá para os nossos riscos químicos, que eu falei para vocês que a gente vai sempre focar mais neles, justamente porque no ambiente de trabalho de vocês e relacionado ao curso é onde a gente mais vai estar abordando. Então, uma primeira necessidade que todos os produtos químicos que vocês forem armazenar ou que vocês forem utilizar, eles devem, e eles já são, na verdade, registrados. Então, a gente tem o número CAS, certo? Que ele é Chemical Abstract, que é um identificador, certo? Que é, então, isso, chemical é químico, né? Então, é o identificador químico. Cada substância tem o seu númerozinho do CAS, né? Então, por exemplo, se está lá misturado, você tem um vidro lá que diz que é ácido, mas você não sabe qual que é, mas ele tem o número do CAS. Então, você vai lá nos registros,
é como se fosse a digital dele. Então, o número do caso, você vai pesquisar, esse daqui é ácido sulfúrico. Daí vê lá um caso com um número diferente, esse é um ácido nitroso. Então, ele te ajuda para você saber do que você está lidando. E também a gente, quando fala dos próprios riscos químicos e que os produtos químicos causam, eles têm também esse losango, que a gente comentou na aula anterior e que ele é muito importante, que ele vai então te apresentar os 4 riscos principais. Então, em vermelhinho, né? O que vermelho lembra? Os bombeiros, né? Então, bombeiro lembra fogo, fica mais fácil da gente estar associando, então. Então, o primeiro número lá de cima, ele é um risco de incêndio, se o produto ele é inflamável ou não. Ele pode ser inflamável sozinho, né? Ele por si só, mas alguns são inflamáveis conforme o contato, então se você agitar aquilo ali pode correr um risco, mas outros é se você colocar alguma faísca perto. Então, esses riscos de incêndio, quando eles são muito elevados, então o númerozinho dele vai de 0 a 4. Quando ele chegar em 4, que ele é extremamente perigoso no sentido de estar com risco de incêndio, você não deve colocar ele perto de nenhuma parte elétrica, nenhuma parte com fogo, porque sabe que ele pode, a qualquer fagulha ali, incendiar mesmo, certo? Então, quando a gente fala de incêndio, evita-se de armazenar e de utilizar ele em locais onde vai estar, então, com uma possibilidade de contato de um fogo e dali para causar um incêndio ainda maior. Então, ele vai, como eu comentei com vocês, de 0 a 4. 4 é o pior, é o extremamente inflamável, né? E 0 é aquele que ele não vai queimar. Então, cada um deles tem a sua própria característica, né? Depois, lá em azul, né, no nosso lado esquerdo, em azul também, a gente tem uma numeração que vai vir de 0 a 4 e que vai estar se referindo aos riscos de saúde, né? Então, o pior qual que é? O 4 novamente. O 4 é um risco de saúde mortal, né? Então, a gente tem aquele risco que, se ele estiver em contato com esse tipo de material, ele vai morrer. Então, a morte é o que você não quer, com certeza. Depois, nós temos o 3, que é muito perigoso. 2 é a média, ele é perigoso em si. Depois, você vai diminuindo a periculosidade dele. Se tiver 0, como está aqui nesse desenho, ele é normal. Então, ele é algo normal. E número 2 aqui, ele é combustível apenas, ele não chega a ser inflamável. Inflamável é quando realmente ele vai pegar fogo ainda mais fácil, tá bom? Em amarelo agora, que é do nosso lado direito, é sobre o seu poder de reação, é a reatividade. Então, número 4, pior caso, se ele é explosivo por si só. Número 3, se ele pode explodir dependendo do calor e choque mecânico. Então, se você aumentar a temperatura, as moléculas vão agitar até o ponto que vai explodir, ou até mesmo choque mecânico. Então, imagine se você bater um frasco no outro, esse movimento já faz ele, por exemplo, explodir. Então, isso é muito interessante de estar sempre alarmando, porque às vezes a pessoa vai lá, vou fazer uma limpeza aqui no almoxarifado, se você mexer justamente nesse reagente ali, que ele tem a numeração 3 para risco de reação, você corre o risco dele estar explodindo só por estar manipulando ele, né? Além disso, a gente tem o 2, que é uma reação química violenta. O número 1, como é o caso desse nosso exemplo, ele é instável sob calor, né? E o calor, normalmente, ele vai interferir em boa parte dos produtos químicos, justamente porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação das moléculas. É o que acontece com a água mesmo. Note que quando você coloca a água no fogo, ela está paradinha. Você coloca o fogo para esquentar, aos pouquinhos as moléculas de água vão se mexendo, se locomovendo com maior velocidade, até chegar no ponto de fervura, e dali então a água já está fervendo bastante. Mesma coisa para o leite, né? Deixa o leite lá no fogão, ele começa a se agitar, e se você não cuida ainda, além disso, além de se agitar, ele acaba vazando para fora, daí dá aquela sujeirada que ninguém gosta, né? Então, note como essa instabilidade do calor, que é o que está no amarelinho aqui, em número 1, instável sob calor, o calor, ele sempre vai estar influenciando bastante dos produtos químicos que a gente vai estar estudando. Mas existem aqueles que são estáveis, né? Que eles não reagem nada. Então, ele fica com o número 0, tá bom? Então, vamos lá. Incêndio em vermelho, saúde em azul, amarelo para reatividade. Se ele vai sofrer algum tipo de reação e que reação que é essa?
Mas, em branco, tem as características específicas deles, né? Então, é um risco específico que é característico dele mesmo. Então, nesse caso, existem vários desenhos e vários nomes que você pode pôr. Existem casos também que você não tem nenhum risco específico dele, ele vai estar em branco, sem nada escrito, sem nada desenhado. Então, se você não quer falar mais nada dele, ele vai estar ali só com a coloração branca. Porém, se ele pode colocar umas outras informações e tem características específicas, você pode colocar o W com o risquinho. Esse W, ele vem da palavra em inglês water, que é água. Então, por isso que ele tem o W, né? Então, ele tem um risco que diz assim, não usar água, não pode usar água. O outro ali, que é o símbolo da radioatividade, o oxi, porque ele é oxidante, o ácido, quando ele é ácido, álcali, quando é ALC. Esse álcali é básico, então quando vocês verem essa terminologia, só para lembrar que então ácido é ACID e quando for básico ou alcalino é o ALC, tá bom? O próximo, que é o que inclusive está no nosso exemplo aqui, cor, é que ele é corrosivo, então isso é perigoso também, dependendo do contato, tanto humano quanto em algum material, você vai corroer e vai perder aquele material que você teve, então, um vazamento, por exemplo, que deixou cair um pingo. Note que, às vezes, você está manipulando determinados produtos químicos e um pinguinho mesmo que caiu, já acontece alguma situação ruim. Então, por exemplo, já vi muitos colegas meus de jaleco trabalhando no laboratório e caiu uma gotinha só no jaleco, já furou. Então, ele é totalmente corrosivo. Então, imagine se ele não tivesse com a roupa adequada, imagine se ele, por exemplo, tivesse com um chinelo, né, que é totalmente proibido no laboratório, caiu na pele, né, sem luva, ou de chinelo. Chinelo você vê mais difícil, mas o pessoal às vezes vai ganhando muita confiança e vai pensar assim, vou fazer isso aqui rapidinho, não preciso da luva. E justo naquele dia vai cair uma gota na sua mão e dar algum problema, né? Outra questão muito importante é que você esteja usando óculos, né, ou as lentes de proteção. Nesse caso, tanto de corrosivo quanto ácido, que às vezes libera, né, os vapores que causam um problema, já aconteceu sim de um professor meu ter caído uma gotinha de ácido e ele perdeu parte da visão do olho. Então ele estava ali manipulando, ele ia fazer só uma troca, ele ia pipetar aquele produto para colocar num outro, fazer a reação, e na hora de mexer caiu uma gotinha, espirrou bem no olho. Então, dali, se ele tivesse de óculos, ia estar com o olho protegido. Então, note como é perigoso e é necessário sim você utilizar esses equipamentos de proteção. E por último, que está em amarelinho ali, a gente tem a caveirinha, que é veneno, e o tóx, que é tóxico. Então, a gente tem essas características específicas de cada um. Se for possível, quando vocês forem começar a trabalhar ou pesquisar, procura justamente esse código que chama aqui, ó, NFPA. Se eu vou procurar, eu quero saber sobre o ácido nitroso, daí você vai ver lá. Agora eu quero saber sobre a soda cáustica. Cada um deles já vai estar tabelado. Isso é muito bacana, porque isso já vem nos facilitando. Porém, ao longo dos anos, vão sendo criadas novas substâncias químicas, né? Então, é necessário, muitas vezes, fazer os testes com essas novas substâncias, esses novos produtos que foram criados e classificar eles também. Então, é feito teste de incêndio, teste com relação à saúde, com relação à reação, à reatividade e também característica específica dele. Tá bom? Outro ponto que a gente comentou um pouquinho na aula anterior e que a gente vai também estar falando nessa é a questão da sinalização por pictogramas. Às vezes, se tiver escrito lá material corrosivo, ninguém nem vai perceber. Mas se tem uma figura que daí, olha só, ele é corrosivo tanto para materiais, tá vendo aqui que ele, por exemplo, é como se fosse uma placa metálica aqui, ó, que ele até perdeu um pouquinho do material, porque caiu um pingo aqui, já corroeu, mas ele é perigoso também e corrosivo em contato humano. Então tem uma mãozinha ali que também ele corre o risco de corroer a pele mesmo em contato com a pele. Então por isso que é necessário usar a sua luva de proteção. Outros exemplos aqui, né? O comburente, note que ele não é tanto, ele não causa um incêndio assim tão alto, mas ele causa incêndio, diferente do inflamável, que é uma condição ainda maior do incêndio.
O explosivo aqui, realmente parece que ele explodiu, espalhou material para todos os lados. O tóxico, que é o que a gente viu até no slide anterior, que quando tem uma caveirinha é relacionada à toxicidade. E aqui, esse em amarelo com X é o irritante. Então, quando você lida, por exemplo, com ureia, ácido úrico, mas também nessa questão de alguns ácidos e algumas bases fortes, quando elas liberam aquele vapor, ela é irritante. O que é isso? Arde o olho, certo? A boca começa a ficar tendo os comichões, certo? Então, é irritante para a pele, coça. Então, esse fator irritante também, ele entra como uma sinalização para você saber que aquele material é desse jeito, você tem que tomar um cuidado. Então, quando a gente estava comentando sobre a segurança do trabalho, a segurança lá, a gente viu a parte da fundamentação, a gente viu que existem leis, tanto para proteger a empresa quanto o trabalhador, e vimos alguns conceitos. Então, a gente já verificou sobre a história da segurança do trabalho. No AVA tem um linkzinho para vocês com um vídeo do YouTube. É um vídeo rápido que serve para vocês verem de onde que surgiu essa necessidade de segurança do trabalho. Mas de antemão a gente já sabe que provavelmente foi porque teve vários acidentes e era necessário então deixar registrado que o pessoal devia tomar cuidado com as suas ações para evitar alguns acidentes e riscos maiores. Então a gente sempre vai aprendendo com o outro. Então a primeira pessoa que teve um vazamento, que misturou lá um ácido sulfúrico, corroeu a roupa, já deixou avisado lá que olha, esse material é perigoso e o outro já vai tomar um cuidado. Então isso que vem parte do nosso conhecimento é passado de um para o outro, né? A gente verifica também que existem legislações aplicadas à segurança e à saúde do trabalho. A gente até falou sobre as normas regulamentadoras, que seriam as NR, né? Todas elas explicando cada um dos fatores ou cada um do setor da empresa para poder explicar e proteger o trabalhador. O ponto 1.3 é sobre o Programa de Saúde e Segurança do Trabalho, né? Então, é o PSST, eu só investi ali, Programa de Segurança e Saúde do Trabalho. Então, ele também é importante e todas as empresas devem ter, né, justamente para evitar problema. E outra questão seria o conceito dos custos do acidente, né? Quando a gente fala em um acidente, esse custo não é apenas financeiro, a gente sabe que o financeiro, ele acaba, assim, atrapalhando, mas existem alguns acidentes que a gente acaba tendo também algum custo psicológico, físico, né? Então, não é apenas a produção que abaixou porque o colega ficou triste, porque aquele rapaz trabalhava com ele, sofreu um acidente, daí ele ficou chateado, a equipe toda já não está trabalhando no mesmo ritmo, perdeu a produtividade, né? Então, isso também é um custo, diminui a produtividade, não vai ter mais aquele funcionário trabalhando durante um período ou nunca mais, dependendo da situação, né? Mas também nós temos aqui os custos psicológicos. Será que a pessoa vai estar, então, disposta a trabalhar de novo naquele lugar ou criou algum trauma, né? E daí seria um problema psicológico, mas também pode ser um problema físico, dependendo do acidente, perdeu a mão, perdeu um braço, perdeu um dedinho, né? Então, às vezes, o pessoal, dependendo de onde trabalhar, acaba tendo e sofrendo alguns acidentes bem feios, assim, então, quando acaba perdendo membros, ou quando ele leva a óbito, são situações, assim, piores ainda, e também tem um custo relacionado a isso, tá bom? Então, agora vamos para a aula 3 em si mesmo, que é a nossa aula de hoje. A gente havia comentado que as normas, existem 37 normas, que são as NR, que significa norma regulamentadora. Então, no início a gente fala assim que tem as disposições gerais, mas depois a gente vai vendo algumas mais específicas, né? Por exemplo, a 19 vai falar de explosivos, a 20 de inflamáveis, a 14 fala de fornos, tá bom? Então, algumas assim, elas são bem específicas para a sua área. Então, a 29 é para portuário, a 30 aquaviário, tá bom? Então, algumas assim são específicas, mas outras, elas remontam a vários tipos de empresas e indústrias. Então, seria a número 4, que a gente vai ver o SES-MT, a CIPA, a gente vai ver hoje, equipamentos de proteção individual também, a gente já viu na aula passada, a gente sabe que cada indústria também tem o seu equipamento de proteção. O 7 PCMSO também. A gente verifica também aqui, ó, a 17, que é relacionada à ergonomia, que dele também é um pouquinho mais amplo, porque ela vai estar lidando
com os riscos, né, que as pessoas acabam tendo no dia a dia. Normalmente, quando a gente fala de ergonomia, note que é sempre relacionada à postura, né? Então, por exemplo, nesse desenho aqui, você vê um trabalhador todo torto e depois aqui ele já com a postura correta para evitar um dano maior. Tá bom? Então, essa figura é bacana, porque dependendo de onde vocês forem trabalhar e você precisar lembrar, meu Deus, qual que é a norma que eu vou utilizar para isso? Corre para cá, corre para esse slide e já consegue achar direitinho qual que é a norma que você vai estar discutindo. Então, os fatores que estão relacionados com a empresa. O que a empresa deve tomar cuidado? Primeiro, você deve saber a política da empresa. Se a empresa visa a saúde do seu trabalhador ou se ela pensa mais na produtividade, certo? Então, é necessário a gente saber a política que a empresa ela trabalha. Em alguns casos, você só vai saber como que a empresa trabalha com relação ao acidente quando você acaba passando por essa situação e vê o posicionamento da empresa com relação ao seu empregado. Se ela não dá assistência, se ela demite, não está nem aí, não paga o salário porque ele ficou afastado, a gente já nota que a empresa, então, ela não tem muito vínculo assim, com esse trabalhador, ela não se preocupa tanto com ele. Agora, existem outros casos que as empresas, por exemplo, ainda seguem mantendo o salário dele, fornece um plano de saúde, fornece médicos para estar resolvendo a situação. Então, existem casos, né, onde as empresas estão mais relacionadas com os seus colaboradores que outras. Então, isso acaba, quando você entrar na empresa, normalmente eles mostram qual é a política da empresa, qual é a visão, missão, tudo. É bacana de estar conhecendo, mas igual a gente fala, quem vê cara não vê coração. É na hora do problema que você realmente vai saber se essa empresa é idônea e se ela vai realmente cuidar, né, do seu trabalhador diante de algum acidente de trabalho. E também, né, não apenas se aconteceu o acidente, mas se ela se preocupa em evitar, se ela dá equipamento de proteção, se ela dá cursos, se ela alerta, né, os trabalhadores, olha, você está correndo um risco com relação a isso. Então, se ela paga o adicional de insalubridade no salário da pessoa, né, então tudo isso deve ser relacionado com a empresa, se a empresa tem esse cuidado ou não. E daí também, o que a gente estava comentando, a preocupação da empresa com relação à segurança e à saúde dos trabalhadores. E para isso, existe a necessidade de haver programas que são implementados, né, para verificar tanto a parte da saúde, quanto a parte de segurança e também com o meio ambiente. Então, aqui a gente tem alguns dos programas que são mais utilizados. Então, quando você vê aquele nome, é bacana se vocês têm um caderninho, escreve do lado, porque essas siglas às vezes é difícil de lembrar, você acaba decorando no dia a dia, de sempre estar utilizando. Mas vamos ver então o que significa cada uma delas, né, com relação às suas siglas. Então, a primeira, que é PPRA, é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele está relacionado com a norma 9. Vamos voltar na nossa figurinha aqui, só para ver, ó. Voltei demais aqui, ó. 9. PPRA. Então, é de riscos ambientais. Tá joia? A próxima, PCMSO. Ele é a norma 7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Depois a outra é PPEOB, que é o Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno. Então, note que ela é bem específica com relação ao benzeno, visto que sabe-se que o benzeno ele é cancerígeno e ele foi proibido em muitas empresas e indústrias, principalmente no exterior, né? Às vezes aqui ainda existe alguma coisa meio clandestina, mas já existe essa necessidade de se evitar o contato com o benzeno de uma maneira assim cada vez mais rígida, né? Para evitar problemas maiores. E a próxima, o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. Ele já está relacionado à norma 18, tá bom? Então, o que a gente verifica que são fatos ainda relacionados com a empresa? A questão das fiscalizações e as multas que elas recebem. Então, se a empresa toma cuidado, ela não vai receber multa. Agora, se a empresa não toma cuidado, cada vez que o fiscal vai entrar lá na empresa, anota uma multa para eles. Então, existe uma questão de, às vezes, a empresa está passando por uma dificuldade, o fiscal entrou bem na hora, mas ela vai tentar arrumar a situação. Mas existem casos de empresas que não se preocupam realmente com o meio ambiente, com a saúde do trabalhador. Então, nesses casos, cada vez que a fiscalização vai lá, ela recebe multa e ela não se preocupa em alterar a política dela.
Então, isso é muito preocupante, né? E vocês, como trabalhadores naquela empresa, vocês já devem ficar, assim, preocupados com relação a isso, porque se a empresa ela não toma um cuidado visando a sua saúde, a sua segurança e a questão ambiental protegida, então já é meio que esperado que diante de um problema, de um acidente, essa mesma empresa não vai te atender tão adequadamente, né? E acidentes acontecem. E é claro que quando acontece esse tipo de acidentes e riscos, a gente busca ter um respaldo e quer que a empresa ajude, arque com o médico, ele seja sendo assim mais compreensível, que não demita, mas mantenha o salário, né? Às vezes a família, o pai da família é o único que trabalha, ele sofreu um acidente, imagina a empresa corta o salário, a família entra em dívida, né? Então são questões assim que muitas vezes elas vão estar refletindo como que essa empresa lida. Então, se você já verifica que ela não cuida com as fiscalizações, ela não altera a sua forma de trabalho e ela recebe muitas multas, então a gente já nota que essa empresa, então, ela talvez não seja um bom lugar para trabalhar, tá bom? Próximo. Como que é a CIPA? É importante a gente saber sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, quando você vê esse nome, ó, já é mais uma sigla ali para vocês anotarem no cantinho. Então, a CIPA é uma que aparece bastante para vocês, a gente vai falar ainda mais dela durante a aula de hoje, mas ela, como vocês podem ver, é uma comissão, então é um grupo interno de trabalhadores. Por quê? Os trabalhadores que estão ali, eles conseguem ver exatamente qual que é o risco que eles estão sofrendo, né? Então, antes que aconteça esse tipo de acidente, eles tomam atitudes para prevenir. Então, é por isso que é a Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes. Você vai evitar que aquele acidente ocorra. Então, esse grupo se reúne, eles não são apenas contratados para isso, porque eles são normalmente trabalhadores que também trabalham em outras funções, mas fazem parte desse grupo que conversa e aborda, e que, por exemplo, pode trazer relatos, olha, de novo, o João se queimou na máquina tal. Dali, depois, um mês passou e falou assim, agora o João e o Eduardo se queimaram na máquina tal. Então, ele traz as informações para eles e essa comissão interna vai querer o quê? Prevenir. Então, não queremos mais que eles se queimem, né? Se às vezes só se queimou um pouquinho, tudo bem, mas o que a gente vai fazer para evitar? Vamos fornecer luvas adequadas que aguentem temperaturas maiores e eles, quando tocarem naquele maquinário, eles não vão se queimar mais, certo? Então, essa comissão interna, ela vem justamente para isso, para prevenir os acidentes antes que eles ocorram. Então, tem ali o símbolozinho na direita, CIPA Segurança. Outra questão que também deve ser levada em consideração, essa empresa se preocupa em capacitar os trabalhadores, ou seja, informar para eles, olha, tá vendo esse material aqui? Esse material é o benzeno, ele é carcinogênico, não pode respirar, não pode tocar sem as luvas, você deve usar a vestimenta adequada, todos os EPIs, certo? Porque senão vai te dar um câncer, certo? Então, opa, ele recebeu essa informação. Agora imagine se ele entra numa empresa que apenas larga ele lá e fala assim, pode fazer isso, 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 e não explica para ele os motivos, os riscos, né, o que ele deve fazer para prevenir de algum acidente, ou o que ele deve fazer se acontecer um acidente, né? Então é muito importante que a empresa ensine eles, né? No nosso caso, na área química, vazou 2 produtos químicos. O que você deve fazer? Dependendo do material, você não deve misturar com água, senão ele vai ficar mais reativo ainda e o negócio explode. Você já pensou nisso? Então é muito importante que a empresa já esteja alertando, olha, se cair isso, você vai tomar esse tipo de cuidado. Se acontecer esse outro tipo de situação, você vai ter que ter um outro tipo de abordagem, tá bom? Então essa questão da preocupação com a capacitação dos trabalhadores é justamente de trazer conhecimento para eles. Que risco que eles estão tendo, o que eles devem estar fazendo para evitar que isso aconteça. E se infelizmente acontecer, porque acidentes acontecem, o que ele deve fazer, né? Então caiu um ácido, vai falar para ele, por favor, não vai limpar, secar ali só com papelzinho, sem luva. Você vai secar ali com um papelzinho sem luva, vai molhar o papel, vai molhar a sua mão, vai corroer a sua mão
e o seu dano vai ser maior. Sem contar que ele ainda vai liberar determinadas névoas e pode então te trazer um dano pior ainda. Você vai respirar, pode ficar tonto, pode desmaiar. Então imagine o tipo de situação que é perigosa, né? Então essa preocupação em informar o trabalhador é importante também. E dali a gente tem o CESMT da empresa. O que é isso? São serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Se vocês forem ver lá nas norminhas que a gente apresentou para vocês, a número 4 é que vai estar tratando ela. Então, quando a gente fala agora do risco, antes de entrar na parte do risco do controle, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver no chat se alguém tem alguma dúvida, tranquilo? Então, beleza. Qualquer coisa, pode levantar a mão ali naquele botãozinho embaixo do chat ou abrir o microfone e me perguntar. Agora a gente vai nessa parte do controle do risco. Então, por exemplo, já existe um risco e eu então vou verificar como que eu vou controlar, evitar que ele aconteça. Então, primeiro, reconhecer o risco de que eu tenho. Então, vou verificar dados epidemiológicos, estudos que já foram feitos em animais, essa relação estrutura e atividade. Então, no primeiro momento você reconhece, olha, isso é um risco. Por exemplo, quem trabalha com a parte elétrica já sabe que existe um risco dele levar um choque. Nós que tratamos com a parte química, sabemos que dependendo do produto pode explodir, pode pegar fogo, pode reagir, certo? Então a gente também tem um reconhecimento. Eu sei que tem um risco aqui. Quem trabalha com altura, eu sei do meu risco de cair, despencar de determinada altura e me machucar, quebrar a perna, ou às vezes ir a óbito, depende da altura. Às vezes depende também do jeito que a pessoa cai, né? Às vezes ele não está numa altura tão alta, mas se ele cair direto de cabeça, já pode dar um traumatismo craniano e não tem muito o que fazer. Então, o primeiro ponto é reconhecer o risco, saber o que tem. Então, todos nós fazemos atividades no dia a dia, tanto na área de trabalho quanto em casa, e a gente já sabe que existem riscos, né? Então, por exemplo, se eu subir numa cadeira que está balançando muito para pegar alguma coisa que está em cima no armário, eu já estou me submetendo a um risco que eu sei que eu posso cair. Se eu estou na cozinha cortando alguma coisa, eu sei do risco que eu posso colocar a faca ali e me cortar, certo? Então, já existe um conhecimento prévio disso. Outra situação, se você está mexendo com fogo, né, no fogão, e você deixou o gás ligado, você já sabe que existe um risco, né, daquilo trazer um incêndio e também através de você respirar aquele CO2, você chegar a desmaiar, dar dor de cabeça, né? Então é por isso que o gás de cozinha ele tem um cheiro diferente, para alertar a pessoa, porque você deixou o fogão ligado, vai lá desligar. E isso é interessante, né? Porque o próprio gás em si só, o propano, ele não tem cheiro. Então, o gás de cozinha não era para ele ter cheiro, não era para a gente sentir quando estivesse vazando. Esse cheirinho, né, esquisito que sente de vazamento de gás, ele foi colocado ali justamente como uma técnica de prevenção. Então, para evitar e para a pessoa conseguir notar rapidamente, opa, tá sentindo cheiro de gás? Tem alguma coisa vazando. Daí, rapidinho, você vai lá desligar. Porque senão, imagina o tanto de acidente que já não teria acontecido com o fato de deixarem o fogão ligado, não sentir o cheiro, a pessoa de repente está inalando, né, aquele gás acaba desmaiando e pode ir a óbito, tá bom? Então, reconhecer que tem um risco. E isso a gente sabe que em qualquer atividade nós temos, inclusive lá no trabalho. Depois, a gente vai avaliar. Será que vai dar um risco apenas individual? É um risco para todo mundo? É coletivo? Né? Qual que seria a via de exposição? Será que esse determinado produto químico, eu vou me expor respirando? Eu vou me expor quando eu tocar no líquido? Ou quando ele vai, por exemplo, arder meus olhos, quando ele cai na roupa? Então, você vai avaliar qual que é a minha via de exposição, né? Se vai ser através da alimentação, né? Do fato de você acabar engolindo, ingerindo determinado produto, ou se vai ser cheirando, vai ser contato na pele. Então, essas são as vias de exposição. E é interessante também sempre colocar o nível da exposição, se você está muito exposto àquele determinado risco ou pouco exposto. Então, foi o que a gente estava comentando um pouquinho antes do caso lá do vazamento na usina Chernobyl. Quem estava exatamente na usina estava com um nível de exposição
muito elevado, porque vazou ali, então eles já se contaminaram. Agora, quem estava a quilômetros de distâncias e que também se contaminaram, eles estavam num nível de exposição menor, então aquele dano demorou um pouquinho mais para aparecer. Então, reconhecer o risco, avaliei esse risco. É bastante, é pouco, vai atender todo mundo, né? Como que eu vou me contaminar? Então, esse é o segundo item. E daí a gente vai para o terceiro, que são os efeitos tóxicos dessa exposição. Então, por exemplo, se ele é um reagente tóxico, qual que é a relação entre dose e efeito, né? Eu não posso, por exemplo, falar assim, que um copinho de água disso daqui, ele é danoso para todas as substâncias, porque existem outras que são tão perigosas que apenas uma gota já pode ser mortal, né? E em questão de outras situações, outros produtos, você pode tomar lá 2 litros e ele não vai te trazer um efeito tão grande. É porque essa relação de dose e efeito é diferente, né? Então, existem algumas que são realmente perigosas a conta gotas, né? Principalmente a questão de venenos, e outras que você pode ali estar se expondo e se submetendo a eles de forma que demore para fazer algum efeito, tá bom? E também existe a questão de extrapolação de dados animais para humanos. Então, existem, e hoje a gente sabe que até a maioria das empresas busca evitar fazer esse tipo de coisa, quando eles fazem, por exemplo, testes de maquiagem, né? Às vezes usa coelho, usa animais assim que tem a pele um pouquinho mais sensível. O porco tem a pele muito semelhante à do homem, né? Inclusive, às vezes quem vai estar testando parte de fazer tatuagens, acaba às vezes testando em pele de porco, porque é uma pele parecida com os humanos. Mas quando a gente fala nessa questão de toxicidade, a gente se refere, por exemplo, também nesse exemplo da maquiagem que eu estava comentando com vocês. Só maquiagem? Não. Cremes, outros tipos de produtos também entram nessa questão. Então, eles fazem dados com os animais, testes com a pele dos animais, para verificar se faz algum efeito. Ah, mas não, esse daqui ele deixou uma vermelhidão, deu uma irritabilidade, deu coceira. Então, tem que mudar a composição do meu produto para que quando o humano for utilizar não dê esse problema. Imagine como é uma situação complicada e é por isso que hoje tantos os valores humanitários a gente busca então evitar com isso. E algumas empresas até se beneficiam e se posicionam com relação a isso, de colocar nas embalagens assim bem claro, ó, não testamos em animais, né? Então veja como é interessante como a visão do pessoal está mudando cada vez mais com relação a isso. O próximo item seria a caracterização do risco, que é estimar os possíveis efeitos tóxicos da exposição, avaliar a probabilidade, será que existe uma probabilidade maior ou menor? E aqui, por último, que estava tampando, é a parte da informação resumida desse risco, tá bom? Então, a gente viu na aula passada 3 etapas principais e começamos a quarta, vamos só lembrar. Então, a primeira, reconhecer o risco. A segunda, avaliar esse risco, né? Se ele é em grande potencial ou pouco potencial. Avaliar a quantidade, então, a avaliação quantitativa é com relação à quantidade. E quando a gente verificar a avaliação qualitativa, é da qualidade dela. E agora a quarta, que a gente vai verificar um pouquinho mais a fundo na aula de hoje, que é com relação ao controle desse risco. Como que eu vou controlar, evitar que o mesmo aconteça? Então, como a gente falou num dos slides anteriores, a gente tem medidas relativas ao ambiente e ao trabalhador. Com relação ao ambiente, eu posso deixar o ambiente claro, colocar equipamentos de proteção coletiva, certo? E isso faz, então, com que a gente deixe mais claras as informações. Outro ponto muito importante, a gente pode estar falando e inserindo que a gente coloque placas sinalizadoras. Então, a gente consegue estar informando, né, no ambiente de maneira visível que existe aquele determinado risco. Então, quando a gente fala de relação a ambiente, a gente fala justamente disso, que é necessário, então, a gente colocar placas sinalizadoras para facilitar que quando determinado trabalhador ou algum visitante da indústria vá até aquele local, ele veja aquela placa dizendo, ó, esse daqui é combustível, aquele é comburente, esse daqui é tóxico, certo? Esse daqui é corrosivo, esse é explosivo.
atenção, perigo, né? Então, todas essas notificações são importantes para a gente estar abordando sempre. O segundo tópico é com relação ao trabalhador. Como que eu vou evitar um risco para o trabalhador em si? A utilização dos equipamentos de proteção individual e também os equipamentos de proteção coletiva, ventiladores, exaustores, placas, correntes, faixas, certo? Então, tudo que for possível para estar avisando os trabalhadores em si, todos eles em conjunto, ou apenas o trabalhador de maneira individual, fornecendo óculos, fornecendo roupas que às vezes são mais adequadas, luvas, máscaras, sapatos fechados, né? Então, dependendo da atividade que esse trabalhador vai estar executando, eu vou colocar então medidas de proteção para ele também. Então, a gente, quando fala sobre o controle do risco, a gente tem algumas frases de segurança, a gente chama de frases S, né? Tem 64 frases que são simples e 21 compostas. Você pensa, nossa, mas o que é isso, frase S? Então, primeiro, S15, se você vê esse código, significa mantenha longe do calor. Por quê? Se colocar perto do calor, as moléculas vão se agitar, pode reagir, pode explodir ou pode pegar fogo, tá bom? Quando você vê a S16, significa mantenha longe de fontes de ignição. Então, não fume. Esse é um exemplo. Então, ignição é que pode acender. A S17, mantenha longe de materiais combustíveis. Então, combustível, álcool, evite o contato com eles, porque também pode causar alguns incêndios. Quando você vê a frase S18, significa manuseie e abra o frasco com cuidado. Por quê? Porque às vezes se você agitar muito, foi o que a gente comentou, alguns apenas com essa manipulação mecânica, você agita ela já reage e pode explodir também. Então, toma cuidado, esse frasco aqui você tem que tomar muito cuidado na hora de manipular. O S7 ou 8, né, barrinha 8, significa para você manter o frasco hermeticamente fechado e seco. Então, opa, se falou seco é porque na presença de água ou qualquer umidade, ele vai reagir, certo? Ele vai se combinar com a água e pode trazer algum problema maior. Então, deixe bem fechado. Por que é hermeticamente? É para evitar que ele entre em contato com o ar da atmosfera, porque o ar da atmosfera às vezes está úmido. Quando a gente está em situações, eventos assim, épocas mais chuvosas, a nossa umidade do ar está maior. Agora, note que algumas pessoas têm até problema para respirar quando a gente tem estações mais secas. Não está chovendo muito, a pessoa começa a sentir a garganta secar, começa a sentir dificuldade na hora de respirar. Então, essa condição ambiental, ela também acaba influenciando. Então, essa umidade do ar, se você entrar em contato com determinado frasco, você pode ter tendo alguma reação. Então, quando viu a frase S7/8 é justamente para você manter ele fechadinho e seco. A S7/9 é também para manter ele hermeticamente fechado e em bom local que receba bastante ventilação. Então, note que interessante, significa que ele vai emitindo gases, né? Então, você tem que estar com o ambiente ventilado, porque se ficar ali concentrado aquele gás, ele vai causar um dano. A frase 7, S7/47, mantenha o frasco hermeticamente fechado e a temperatura inferior a tantos graus, tá bom? Eu não vou pedir para vocês na prova, né, o que dizia a S18, não, mas eu vou dizer para vocês qual letra que utilizava para a gente tomar ações, ou o que significa isso, né? Tem algum respaldo de você utilizar frases S? Para que serve? Serve para controlar o risco, né? Serve para você evitar que determinado dano aconteça. Então, vocês notaram aqui que essas 7/ alguma coisa, todas elas estavam, então, se referindo com relação ao 7, a essa mesma questão, frasco hermeticamente fechado. Depois, a 8, 9 ou 47 é que vai mudar a terminação dessa frase. Então, aqui era um ambiente seco, o próximo era ambiente ventilado e a outra com temperatura devia estar, então, a temperatura inferior a determinado grau Celsius. Então, daí depende de cada substância que ela vai volatilizar, ferver, dependendo da temperatura. Daí a gente tem as frases 36, 37 e 39, que significa use roupas de proteção adequadas, luvas,
proteção facial e ocular. Então, imagine, por exemplo, se você entra num laboratório e dele aparece lá a frase S36, 37 e 39. Você vai lembrar, então, que a 36 é porque você tem que usar a roupa certa, a 37 você tem que estar com as luvas, e com a 39 você tem que estar com a proteção facial. Então, máscara, óculos, protetor auricular e, às vezes, o capacete. Então, a próxima, que é a quarta etapa, é também entrando no controle do risco. Mantendo essa questão, temos aquela classificação que a gente já discutiu no slide anterior, eu apenas trouxe aqui para lembrar vocês, que é justamente o losango, que vai trazer informações sobre incêndio, sobre a saúde, em azul, em amarelo da reatividade, e no branco são riscos específicos daquela determinada substância. Então, risco com relação à água, a ser oxidante, a ser ácido, a ser básico, a ser corrosivo, tóxico ou veneno, tá bom? Então, esse é o nosso código NFPA. Todas as substâncias e todos os produtos têm a sua própria característica. Então, eles vêm já com esse losango com a numeração. Se, por exemplo, onde você trabalha, eles comprarem frascos e equipamentos e pedirem para você fazer, não se preocupe, porque eles já são tabelados. Então, você vai lá pesquisar código NFPA, coloca lá, eu quero saber sobre a soda cáustica. Ela vai te dar todas as informações dela. Então, eu trouxe aqui para vocês verem esses diferentes compostos, verificando, então, o H, que era o H, era risco à saúde, ó, azulzinho. Quando ele tá H, é porque se refere a health, que health é saúde. Por isso que ele está em Hzinho lá. Então, ó, o clorato de bário, ele é perigoso para a saúde. Agora, quem que não é? Ó, benzedrina, ele está com número 0. Então, benzedrina para a saúde não traz problema. Tá bom? F, por que F? F é fire, que é fogo. Então, essa parte é justamente da inflamabilidade. Ó. Clorato de bário não é inflamável, nitrato também não, tá bom? Mas, em compensação, olhem aqui o benzeno. O código do benzeno é 3. Vamos lembrar o que é? Então, código vermelho, 3, significa que ele é inflamável abaixo de 38 graus, tá bom? Então, por isso que o fire, que é o incêndio, do benzeno, ele é 3. Então, ele é risco de inflamável. O próximo amarelo, reação, que é a mesma coisa que em inglês, que reaction. Então, beleza, é amarelinho, a gente já associa a cor. Então, o R, que a gente tem vários zeros aqui, então que eles não são reativos, ó, nitrato de bário, peróxido de bário, não tem nenhum problema, e alguns, inclusive, não tem nenhuma numeração para indicar, então, de tanto que ele é estável, não tem reação. E aqui, o sem número, né, o que é símbolo ou número, a gente tem oxi. O que era o oxi? Oxidante. Então, olhem aqui, ó, oxi, oxidante. É essa informação no quadradinho branco, no losango, né? Que é um losango, um quadrado, dependendo do ponto que você vê, mas como ele está de pezinho, é um losango, né? Então, se aparece ali cor, é porque ele é corrosivo. Se aparece OX, significa que ele é oxidante. Então, a gente verifica também a necessidade de ver com relação à incompatibilidade, né? Então, por exemplo, eles colocam para vocês a necessidade de você misturar ou colocar resíduos juntos na hora de você poder descartar. Só que antes de você fazer isso e colocar lá um galão, não diria um galão, eu diria um suporte, assim, né, para você colocar e jogar todos os resíduos que você não está mais utilizando, deve-se tomar cuidado com relação à incompatibilidade. Se você misturar dois produtos químicos que reagem entre si, ou seja, eles não são compatíveis um com o outro, corre-se o risco, sim, de haver explosão, de haver casos de inflamabilidade, certo? Também a liberação de substâncias cancerígenas, peroxidáveis, que então vai explodir. Então, tome muito cuidado, não vá misturando um material com o outro, tá bom? Evite ao máximo, porque eles têm diferentes reações. Então, aqui, ó, quem que é incompatível com quem? Olha lá. A primeira linha, ácidos minerais fortes. Ele é incompatível com bases fortes, cianetos e hipoclorito. Significa que, se eu misturar esses dois, o laranjinha com o rosa, eu vou ter que tipo de reação? Neutralização exotérmica, então exotérmica porque libera
liberam calor, ou liberação do gás cianídrico, que também é contaminante, ou até mesmo a liberação do cloro. Então, note que só o fato de você misturar esses dois já te deu um determinado problema. O próximo, quem que mais é incompatível com quem? Não se deve misturar ácido nítrico com matéria orgânica, porque essa junção faz com que tenha uma oxidação violenta. Então, existe um consumo, uma quebra pelo oxigênio violento. Então, também traz um problema dessa decomposição muito rápida. Então, daí começa a ser violento, vai liberando gases e te traz problemas maiores. Quem mais também que não posso estar misturando por causa da incompatibilidade? Água oxigenada com matéria orgânica ou com metais. Misturar os dois juntos trazem oxidação e decomposição. Então, o teu material, né, ainda mais os metais, eles vão reagindo de forma a se degradar e se decompor. Esses são todos os exemplos? Não, né? A gente sabe que existe uma infinidade de substâncias, e existe uma infinidade de substâncias que elas são compatíveis ou não uma com as outras. Eu só trouxe essas três para vocês verem como o fato de você misturar, sem se preocupar do que eu tenho ali no meio, corre-se o risco sim de você ter alguma reação perigosa. Então, para evitar explosões, fogo, a gente deve tomar cuidado para que isso não aconteça. Aqui eu trouxe para vocês porque às vezes a gente trabalha no almoxarifado e eles pedem para você armazenar os produtos. Então, fizeram uma compra de novos produtos químicos lá e falaram para você que tal armário, por favor, guarde esses materiais. Existe uma necessidade de vocês terem conhecimento do que vocês estão guardando. Porque materiais que são incompatíveis entre si não podem ficar próximos. No caso de haver algum acidente, vazou, caiu um perto do outro, pronto, vai dar alguma reação inadequada, explosão, fogo, e é um tipo de coisa que a gente não quer, emissão de gases, né? Então, para isso, existe uma preocupação com relação à incompatibilidade. O que eu faço? Eu coloco ali na minha estrutura, né? Nesse caso aqui seria um armarinho, a separação principal entre ácidos e básicos. Não se deixa um do lado do outro, justamente por isso. Esbarrou, às vezes um tá meio solto, tá com a tampa, o frasco, ele não tá bem firmezinho, então ele tá meio balançando. Na hora de fechar, fechou o armário, daí essa movimentação fez um cair em cima do outro, então esse tipo de coisa acaba também trazendo um problema. Então a gente coloca lá os ácidos de um lado, as bases de outro, e no meio, materiais inertes, como sílica, algumas soluções que já foram padronizadas. Então, inerte é aquela que não vai sofrer nenhum problema, tá certo? Então, a gente evita com que você tenha esse contato de juntar dois materiais que vão reagir entre si. Coloca um neutro no meio e tá tudo bem. Então, o que eu peço para vocês lembrarem, né? O ácido e a base pode ficar próximo? Não, você deixa cada um deles na extremidade. O que você põe no meio? Materiais neutros, tá bom? Então, esse é um do que a gente vai estar sempre se referindo a ele. Cuidados com armazenamento. E para isso também a gente tem os pictogramas que servem justamente para sinalizar a segurança. Então, para você estar sempre sendo informado sobre, através de pictogramas, tudo facilita para você ver. Né? Então, se tiver escrito, às vezes passa batido mesmo, não percebe, mas se você vê uma figurinha, rapidamente a sua mente já associa. Então, se você vê o foguinho, opa, tem que tomar cuidado, é inflamável. Se você vê a caveirinha, é tóxico, já toma cuidado também. Né? Mas temos aqui uns outros exemplos, mas esses aqui normalmente são mais rápidos, né, de serem interpretados. E esse daqui explodindo também. Depois que você vê que essa montoeira de risco e coisas voando significa explosivo, fica ainda mais claro da gente poder tá lembrando o que ele se trata. Então, a gente tem aqui outros tipos de pictogramas existentes também. Não liguem que eles estão em inglês, né? Mas eu vou estar falando de um a um com vocês, daí a gente vai lembrar. Então, aqui o caso, ó, explosivos, que é tipo o que a gente acabou de estar discutindo nessa figurinha anterior. Esse explosivo aqui está mais violento, né? Ele está bem preto com vermelho, várias coisas caindo. Mas essa outra figurinha aqui, ela também é um pictograma que vai falar da explosão. Note que está caindo, reagindo, né? Provavelmente caiu alguma coisa, ele está explodindo, ele voa para todas as direções.
O segundo ali são líquidos inflamáveis, né? E o próximo, líquidos oxidantes, né? Que a gente coloca aqui também como comburente, tá bom? Então, inflamável pega muito fogo, comburente ele acende a chama. O próximo, a garrafinha aqui. A garrafinha é do tipo, não é que não é para beber vinho, né? Não é isso. Significa gases que estão comprimidos, né? Então, aquele gás que está fechado ali, dependendo como você vai abrir o frasco, tem que tomar cuidado para aquilo não explodir, né? Tem uma pressão dentro desse frasco, então você deve tomar cuidado, que ao abrir com a atmosfera, essa diferença de pressão pode fazer com que ele exploda também. Então, não é uma coisa que você quer, então tem que tomar um cuidado. O próximo, que também é questão assim dos físicos perigosos, então são efeitos perigosos, que é a questão da corrosão. Então, tanto para metais quanto para os humanos. Então, ele vai corroer, ele literalmente faz furo, buraco, ele realmente reage de uma maneira a trazer essa corrosão do material. Se ele corrói metal, imagine em contato com o dedinho, né? Quando você vai ver, o negócio já fez um furão na tua pele. A questão também que hoje a gente pode estar relacionando, então esse aqui são perigos físicos, esse próximo aqui, ó, quando diz health, é saúde, então são perigosos para a saúde, tá bom? Então aqui, tóxicos, a caveirinha, também aqui, ó, skin corrosion, que significa o quê? Ele é corrosivo para o skin, para a pele, certo? Essa exclamação, ela traz irritação para a pele. O próximo aqui, STOT, que significa o quê? Ele tem problema ao se respirar. Olha aqui, ó, aspiração. Note que ele, então, ao respirar, ele pega toda a sua via aérea. Então, desde o nariz, garganta e os pulmões, tá bom? Então, esse é um risco para a saúde é um risco para a saúde, por isso que é health. E o último aqui seria um risco ENVI, que é do environmental, que é do meio ambiente. Então, a gente nota aqui que a gente deve estar verificando que existem riscos físicos em geral, existem riscos de saúde e existem riscos para o meio ambiente. Mas, dependendo do tipo de substância que a gente está lidando, a gente pode estar sempre nos relacionando com a questão de que um problema ambiental também pode trazer um problema para a saúde humana, tá bom? Então, determinado problema, igual esse exemplo da corrosão mesmo, é o mais claro aqui que a gente pode ver, ó. Ele está como aqui no físico, mas ele está aqui também como um risco de saúde, né? Então, eu acho que ele está nos dois, né? Então, é algo associado com perigo em diferentes compartimentos. Então, não é porque ele está aqui apenas no exclusivo que ele é apenas físico, ele também pode trazer um problema para o meio ambiente, mas alguns são mais específicos, né? Então, a gente traz esses pictogramas, como a gente estava comentando, justamente para facilitar, né? Então, facilita com que você tenha o conhecimento certinho de qual risco você está correndo, o que você deve evitar, né? E como se resguardar para prevenir o risco do acidente. Então, o próximo item é com relação ao controle do risco ainda, mas é com relação aos equipamentos mínimos que você deve ter, principalmente, gente, no laboratório. Lembra que eu comentei com vocês sobre um professor meu que foi mexer com ácido, respingou uma gotinha de ácido e caiu no olho, ele ficou com uma... não chegou a ficar cego totalmente, mas ele perdeu parcialmente a visão. Então, é importante que a gente lembre disso quando a gente trata a questão com ácidos básicos, materiais corrosivos, materiais então que podem trazer algum problema. Note que aqui é como se fosse um chuveirinho que fica no laboratório mesmo. E aqui nessa parte a gente tem os lavadores. Então serve para você colocar a cabeça ali mesmo, abrir o olho, no caso quando cai no olho, quando cai na boca, e ele vai então liberar os jatinhos ali, igual um chuveiro mesmo, para você tentar retirar o máximo daquele produto ácido ou básico que caiu na tua pele, que está queimando e que está ardendo, você precisa tirar. Então, você não tem que sair correndo, ir para um banheiro, né? Até às vezes achar um banheiro, seja na indústria, seja no laboratório. Então, ali mesmo, você já entra nessa parte aqui debaixo do chuveiro, já se lava
e tenta evitar ao máximo do contato que você teve com aquele produto químico, tá bom? Então, notem esse tipo de coisa quando vocês forem em alguns laboratórios, né? Se tem esses equipamentos de proteção, esse equipamento é o mínimo que deve ter, né? Às vezes a pessoa tem torneira, sim, abre a torneira, já lava a mão ali também. Mas quando existe uma contaminação de você vazar um determinado produto químico e caiu, por exemplo, na tua barriga, caiu na perna, até você vai ter que fazer um malabarismo para tentar subir na pia e lavar numa torneira, né? Então imagine como é perigoso esse tipo de situação. Você não pode apenas se basear, não, tem uma mangueira ali, caiu, você lava ali. Mas e se cair na perna? Até você conseguir tirar, né, com água corrente, né, da perna, vai demorar um pouquinho mais e você vai se machucando. Então, esses chuveiros, eles são necessários de ter nos laboratórios, sim. Então, como eu estou comentando com vocês, note quando vocês forem no laboratório que tipo de equipamento de proteção existem lá. Um outro equipamento bem famoso é no caso, né, de quando você vai mexer com os materiais que eles fazem muita emissão de gases, então você já vai para a capela, que chama, é um local fechadinho, tem o exaustor, que justamente para ele captar esses gases e você não ficar em contato inalando aqueles gases. E em alguns casos, a pessoa fica com dor de cabeça, né? Não, só uma dorzinha de cabeça. Mas em outros fica tonto, desmaia, respira, pode ficar preso no pulmão, dependendo se tem algum material em suspensão ali. Então, existe um perigo cada vez maior. E agora aqui com relação às medidas ao trabalhador mesmo, vai depender do limite de exposição. Então, se ele ficou bastante tempo exposto ou pouco tempo exposto, depende da educação e treinamento, porque se ele já é treinado de saber que aquele determinado produto caiu, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, pode lavar, não pode lavar, põe água, não põe água, mistura com o que pode estar minimizando os efeitos do risco. Então, esse treinamento vai vir com a empresa e com a indústria fornecendo essa informação ao trabalhador. Então, ela é muito importante e ela sempre deve ser valorizada. Existem empresas que apenas fazem treinamentos na entrada e às vezes eu acho muito pouco, porque o treinamento deve ser algo que deve ser repetido, né, algo periódico, né, pelo menos uma vez no mês, a cada 15 dias, depende do tipo de serviço que ele está tendo, porque se ele só teve um curso, quando ele entrou na empresa, até ele lembrar de todas as informações que foi ganhando ao longo do tempo, se perde esse conhecimento, né? Porque às vezes não está usando na prática, e daí acontece determinado acidente, algum risco, um vazamento, e ele não vai lembrar como que ele deve proceder. Então, os treinamentos e a educação, essa informação que você passa para ele, deve ser algo constante, né? E deve ser algo que sempre deve ser feito justamente para alertar o trabalhador e evitar que ele tome atitudes erradas. E em caso de acidente, para que ele saiba como que ele deve proceder. A outra parte é com relação ao controle médico, verificar todos os fatores do trabalhador. Então, aqui a gente entra também, verificar a condição psicológica, se ele está sob estresse, se aquele trabalhador está meio desligado, né? A partir do momento que você está com um trabalhador que está sofrendo algum problema de estresse, algum problema na família, ele não está se concentrando bem, você junta com um ambiente que a luz não é adequada, junta com o período noturno, o cara já não dormiu bem, ele já está meio desligado, para acontecer um acidente é rapidinho, né? Então isso também deve ser verificado, esse é um controle desse risco, é você ver o seu trabalhador e também buscar diminuir o máximo possível de problemas. E o outro que também é super importante, que a gente sempre comenta, é com relação ao equipamento de proteção individual, não é apenas o capacete, não é apenas o óculos, não é só o protetor auricular, mas também a gente entra na parte dos cintos, sapato fechado, em alguns casos, dependendo do serviço, ele é um sapato fechado e com a biqueira, né, porque se cair alguma coisa no pé não vai machucar, certo? Então, é muito necessário a gente verificar todos esses fatores com relação ao seu trabalhador. Eu ia perguntar para vocês, antes da gente ir para o limite da exposição, deixa eu tirar aqui, vocês querem fazer um intervalo ou seguimos direto? Se vocês quiserem escrever aqui no chat, a gente já verifica. Se vocês querem fazer um intervalinho, vamos direto. Direto. Um voto já? 2.
Então, tá bom, vamos seguir direto. Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá bom? Fiquem bem à vontade para tirar dúvida. Direto também? Então, beleza, nós já temos alguns votos diretos, vamos então continuar. A outra parte é com relação ao limite de exposição também, né? É o que a gente comentou sobre essa necessidade de saber qual que é o tempo que a pessoa está, então, exposta àquele determinado risco. Então, quanto que é o limite, né? Dentro de, se ele está lidando com determinado produto que libera muitos gases, existe um limite para a exposição dele. Ele pode ficar ali recebendo aquele ar até determinado ponto. Apenas químico? Não, vamos lembrar também de outros fatores. Ele pode ficar trabalhando nesse setor da indústria, sujeito aos ruídos dessa máquina durante tanto tempo. Passou, por exemplo, de 3 horas, ele começa a ter dor de cabeça, 4 horas ele começa a ficar mais sonolento, 5 horas isso vai trazendo um estresse para ele. Então, sabe, esse limite de exposição de você saber qual que é o período de trabalho que ele pode estar ali sem sofrer nenhum risco. Então, a gente verifica que dentro dos agentes químicos, a gente tem a NR15, né, que ela fala da insalubridade, que então seria um ambiente que não é saudável para ser trabalhado, porque ele corre um risco. Então, um ambiente que mexe com corrente elétrica, ele é insalubre porque você pode levar um choque. Um ambiente que você mexe com produtos químicos radioativos, ele é insalubre porque você pode, então, estar submetido a essa radiação, ter problemas tanto na hora, como queimaduras, bolhas, como também alterar o seu material genético. Então, nossa, né, como você pensa, o tipo de situação que pode acontecer um dano ainda maior. Então, esses ambientes insalubres, como eu comentei com vocês, normalmente os trabalhadores ainda recebem um pouquinho a mais porque eles estão se sujeitando a esse tipo de trabalho. Um outro ambiente insalubre é quem trabalha em minas, né? Essas partes de minas que tem que ir lá para baixo, colocar material explosivo, explodir para poder fazer os caminhos. Então ele fica lá embaixo, ele fica com uma temperatura diferente, alta, né? Fica um lugar abafado. Ele fica então com o risco de sofrer, de ter uma outra explosão e ele está lá no meio daquela mina. Então, também é um ambiente insalubre para ele e para isso ele deveria, né, ganhar um adicional no seu salário por essa periculosidade que ele está se submetendo. Todas as empresas fazem isso? Sabemos que não, né? Infelizmente, tem locais ainda que não tem nenhum direito do trabalhador, ele vai em ambiente insalubre mesmo, mistura e mexe com produtos químicos, benzeno, mercúrio, e não tem um cuidado nenhum com ele. Então, a gente nota como isso é preocupante também, quando a própria empresa não dá nenhum cuidado, imagine equipamentos, ele não fornece informações e muito menos ele vai pagar um pouquinho a mais para a pessoa que está se submetendo a esse tipo de serviço, tá bom? Então, é muito preocupante verificar bem certinho aonde que vai estar trabalhando e quais são as condições que lhes são fornecidas. Agora aqui a gente entra na parte que a gente estava comentando sobre a educação e os treinamentos, então que eles devem ser realizados sempre com uma periodicidade, então algo periódico, né? E essas ações de educação, de você ensinar e treinar, eles servem também como controle para você evitar acidentes futuros. Então, quais tipos de treinamentos uma empresa pode fazer? A primeira lá, medidas de higiene pessoal e de roupas, né? Quando a gente fala com essa questão de medidas de higiene pessoal, a gente relata muito a questão dos riscos biológicos, por exemplo, que é o do nosso dia a dia, que a gente está vendo essa situação com a pandemia. Então, essa necessidade de você lavar a mão, usar a máscara, trocar a máscara, não ficar tocando nos objetos, não tocar no olho, na boca, né? Então, essas medidas de higiene pessoal hoje em dia estão sendo ainda mais difundidas, né? Você chegou do serviço, lava a mão. Quanto mais para alguém, por exemplo, que trabalha num hospital, né? Como ele deve, então, ainda tomar ainda mais cuidado de, antes de lidar com o paciente, ele lavar a mão, passar álcool, se higienizar, porque o médico, o enfermeiro ou o técnico que tiver ali presente, se ele está lidando com alguém doente,
ele não tem medidas de higiene e ele já vai tratar com o outro, e ele, se ele tiver com a mão contaminada, aquele vírus, bactéria que estava em um paciente, ele pode contaminar o outro. Então, ele já está no hospital, ele acaba estando mais vulnerável, com a imunidade baixa, e acaba recebendo uma contaminação dentro do hospital mesmo. Então, note como isso é muito preocupante, porque vai fazendo que os problemas se agravem ainda mais. Então, ele, por exemplo, já está mais sensível, ele já está com uma dificuldade, de repente, por causa de algum cuidado, uma falta de cuidado dessa, acaba acontecendo. Mas não apenas o profissional de saúde, tá? Quando a gente fala nessa questão de higiene e contaminação dentro do hospital, é até mesmo as pessoas, tanto os visitantes quanto o próprio pessoal do administrativo, tá? Não é apenas os médicos. Então, a pessoa vai visitar, ela vem cheia de vermes, germes e bactérias, né, e vírus no corpo, e daí ela vai lá abraçar o doente, né? Então, olha, imagine o risco que causa porque ela não higienizou as mãos, não se cuidou antes de lidar com o outro. E apenas com doentes? Não, no dia a dia mesmo, a gente vê essa situação de um se contaminar com o outro em toque de mão, beijo, abraço, então em coisas simples também, na parte de cumprimentar a outra pessoa, você pode estar passando e acabar contaminando a outra pessoa que ela estava até então sadia. Outro treinamento possível é lavar as mãos antes de comer, né? Ah, mas como que eu vou falar para o meu trabalhador lavar a mão, né? Às vezes parece um absurdo, mas muitas vezes é necessário, dependendo do tipo de serviço que ele fez. Então, às vezes, se ele não tem luva, ou ele tem a mão sua, né? Debaixo daquela luva. Então, é necessário que ele lave, é necessário que esteja limpo. Ainda mais se às vezes ele vai comer na empresa. Então, às vezes, ele vai se servir, o próximo que vai vir comer vai pegar aquela colher para se servir da mesma forma e vai contaminando todo mundo. Então, é necessário, sim, que tenha logo na entrada as pias para lavar, sabão, tudo disponível para que todo mundo que vai se alimentar ali na sequência estejam com as mãos limpas. Né? E não é apenas se existe um buffet para que eles vão se servindo, até mesmo quem vai estar utilizando micro-ondas. Então, cada um trouxe a sua marmita, mas na hora lá que um está com a mão suja, ele vai colocar o tempo no micro-ondas, contaminou aquela região, pegou o alimento dele, saiu. Quando o outro foi lá tocar, apesar desse toque, ele já se contaminou também. Então, é uma parte de educação e também uma questão de treinamento para evitar riscos. Outra questão é o banho e a troca após a jornada do trabalho, e às vezes necessário antes da refeição, justamente nesse quesito, para evitar que ele vá se alimentar com aquela roupa suja, suada, ou com alguma substância, né? Então, você não vai querer, quem lidou com perigos e riscos biológicos, estar com o seu jaleco lá para comer e daí acabar contaminando os outros. Então, nunca comer, fumar e beber no ambiente de trabalho, né? Isso é meio óbvio, né? Ainda mais porque o fato de beber a pessoa perde um pouco o equilíbrio, ela não fica no seu normal, então ela acaba não tendo consistência e constância no que ela faz. Então, esses são os tipos de risco que também pode estar acontecendo. Então, deve-se evitar que isso aconteça. Outra questão, por exemplo, você não pode comer no laboratório porque você mexeu com determinada substância química lá, que você estava com a luva, e daí fica um resquício de líquido naquela luva. Depois você vai comer alguma coisa. A partir do momento que você pega o alimento e põe na boca, você acaba se contaminando, tanto biologicamente como também quimicamente. Então, às vezes, aquela gotinha de algum frasco que você mexeu, você pôs na boca, já faz feridas, né? Ou até mesmo contaminou o alimento, daí você engoliu, ele vai te machucando toda a garganta. Então, note como isso também é por isso que é necessário você não comer, não fumar, não beber no ambiente de trabalho. Nunca levar roupas e outros materiais para casa. Então, existem sim locais que você pode deixar as suas roupas lá para que sejam lavadas, mas deve-se evitar ao máximo de que haja essa contaminação, além de práticas adequadas para o trabalho do armazenamento, transporte, manuseio, descarte e em caso de algum derrame acidental dos produtos químicos. Esse eu vou deixar, inclusive, em vermelho para vocês, porque está totalmente relacionado à parte química. Então, eu tenho que ter um treinamento para quê? Para armazenar os meus produtos. Lembra que a gente estava falando que tem até uma figurinha de colocar o ácido de um lado, a base do outro e produtos neutros no meio? Justamente para isso, você deve saber
como armazenar, como transportar, certo? Visto que tem alguns produtos que apenas com choque mecânico ele já explode. Então, você deve saber como manusear, visto que alguns produtos, ao você manusear e abrir, ele às vezes está com material preso, né? Ainda mais se ele produz muito gases, às vezes ele está com material preso, com ar preso ali. Você vai abrir, ele vai fazer aquela explosão assim de abrir, né? Igual quando você abre um refrigerante, que você vê aquele tsh, que o gás sai, né? Imagine se for muito gás na hora de abrir e o negócio explodir. Então, o manuseio também deve ser cuidado. A outra parte com relação ao descarte que eu comentei com vocês, não jogar nas mesmas bombonas todos os tipos de resíduos, porque você vai misturando, misturando, de repente você nem lembra o que você colocou lá e acabou misturando dois materiais que eram reativos entre si ou incompatíveis e gera uma explosão, gera fogo, gera faísca, gera calor, gera às vezes outra reação que vai borbulhando e vai vazar ainda mais. Então o descarte também deve ser com muito cuidado. Em caso de derrame acidental, caiu o frasco, o que eu devo fazer? Como que eu vou limpar, né? Que luva que eu devo utilizar para aquele material, né? Às vezes a pessoa vai na maior boa vontade, pega um paninho, um papel, colocou a mão num ácido, ela vai, ou em algum material que é corrosivo, ela vai machucar a mão dela e isso vai trazer danos ainda maiores. Então, teve um derrama de algum produto químico? Qual o produto que foi? Como que eu vou reagir? Às vezes você não pode pôr água naquele determinado material, porque é aí que ele reage mais. Então, você deve tomar todas essas precauções de antes de estar fazendo alguma coisa, porque a gente às vezes vai no impulso querer ajudar e arrumar, e acaba trazendo um problema ainda maior. Então, uma questão também que às vezes acontece, você está vendo que o frasco vai cair e você tenta buscar salvar ali naquele momento, no ímpeto ali, como se fosse mesmo, como que a gente chama, assim, a pessoa, ela toma atitude assim, sem pensar, né? Ela vai no instinto dela, né? O produto está caindo, eu vou lá recolher. E nesse momento dela recolher, ela pode então ainda sofrer um acidente de se cortar, de se machucar, de vazar produto químico nela, de respingar nos olhos. Então, note como todo esse tipo de educação e treinamento é importante também. Além disso, a gente pode fazer treinamentos com relação a procedimentos para aumentar e assegurar a eficiência das medidas de controle, né? Então, o que eu vou fazer para evitar que a pessoa se queime? O que eu vou fazer para evitar que a pessoa se contamine? O que eu vou fazer para que ela não respire esse ar poluído? Então, eu vou fornecer máscaras. Então, a gente sempre vai colocando mais equipamentos de proteção e cuidando da pessoa. Outro curso, sobre ler e compreender o rótulo dos produtos. Imagine a pessoa que nunca viu aquele losango lá, do NFEA lá, e dizendo assim, ele não sabe, por exemplo, qual que era, o que significava aquilo, ele só viu que era um coloridinho e pronto, ele nem se atentou na questão se estava escrito corrosivo, se estava escrito aquele W, o risquinho, que é water, água, o risco, não pode misturar com água. Ele não se atentou nisso, então ele apenas vê lá o material e ele nem sabe se aquilo lá é perigoso ou não. Então é importante que tenha essa questão, essa compreensão de ler e compreender o que está no rótulo, né? Ler e compreender o que está naquele pictograma. Então, se tem um material voando para todo lado, opa, esse material aqui é explosivo, vou tomar cuidado. E o outro também, treinamento possível, é usar fichas de segurança que sejam de leitura fácil. Não adianta você fornecer fichas de segurança de várias páginas, né? Às vezes, dependendo da situação que a pessoa tá, sofreu um acidente, alguma coisa, ela não vai ter tempo de ficar lendo por lendo e daí tentar achar aonde que está aquele ponto do que ele deve fazer. Né? Então, as informações têm que ser rápidas. Você tem que rapidamente saber que aquilo é tóxico, que aquilo ali é corrosivo, que você não pode misturar com água, que você deve limpar de outro jeito. Então, as informações têm que ser de leitura fácil, compreensível e sempre mantidas à disposição. Não vai estar guardado lá no fundo do armário, onde ninguém vai saber aonde encontrar, né? Que vai justo aquele dia que a pessoa que guarda as informações não foi, e daí teve um acidente, vocês precisam tomar uma atitude. Então, tem que estar com fácil disposição para, no caso de algum acidente, você ter essa informação rapidinho.
Um curso que eu acho totalmente importante para todos os cursos, independente da situação, eu acho que a gente deveria ter isso mais na escola, né? Assim como a gente às vezes vê a questão de defesa do pessoal, né? Mas um totalmente necessário, que é muito importante a gente sempre estar fazendo e estar verificando, e que as empresas estejam fornecendo, é o curso de primeiros socorros, né? É você saber lidar diante de alguma situação, se a pessoa desmaiou, o que você deve tirá-la de lá. Se a pessoa, por exemplo, está levando um choque, você não deve encostar na pessoa, né, diretamente com o pé no chão e daí tentar tirar ela de lá, porque senão você vai levar um choque também, né? Ou a pessoa está tendo um ataque epilético, você deve saber que deve colocar a pessoa de lado, cuidar com a língua, né? Então não vai colocar às vezes a mão na boca da pessoa, porque senão ela está descontrolada, ela pode morder tua mão, te machucar. Então o que eles falam para a pessoa não se debater? Tenta segurar a cabeça dela no chão, dá uma segurança para ela, né? Então, a pessoa se cortou, primeiro socorro, você tem que fazer um torniquete, ou você tem que tampar para evitar o vazamento do sangue, sabe? Então, são várias coisinhas que são importantes a gente estar fazendo. Então, todos nós devemos sempre estar verificando essa necessidade e estar conversando, às vezes, na empresa, para estar sempre fazendo a questão dos primeiros socorros e principalmente relacionados com a área de serviço de cada um. Então, quem mexe com a parte elétrica deve sim ter cursos, né, ensinando esses primeiros socorros, que então como que ele deve agir quando o colega está sofrendo choque. Mas não é apenas com quem mexe com material elétrico, às vezes somos nós químicos que estamos no laboratório, nosso colega está levando um choque lá, a gente já tem que ter ciência e conhecimento que também não podemos tocar nele, senão ele vai levar um choque. Então, o que fazer, como proceder, como que eu vou retirar ele, né? Então, isso é muito necessário e deve ser sempre abordado. E o outro que também é preciso e que as pessoas às vezes não gostam e reclamam e não querem usar é o equipamento da proteção individual. Então, esses treinamentos eles acontecem com mais frequência. É sempre informado para o trabalhador: use o capacete, use a luva, use a máscara, use o jaleco, o sapato. É sempre alertado eles, mas às vezes é necessário mais treinamentos para que eles percebam que realmente é necessário. Então, uma coisa bacana é quando tem treinamento e mostra o próprio setor deles algum colega que se machucou, né? Ou algum acidente de uma outra ou de um outro local, outra pessoa que teve isso, mas isso apenas para estar alertando ele, para ele ver que, olha, realmente pode acontecer um problema desse, então eu vou cuidar, né? Capacete, por exemplo, dependendo de onde ele está andando, ele se vê que realmente teve uma foto ali, ou aconteceu com algum colega dele do setor, ou de uma indústria semelhante, que a pessoa estava andando e caiu alguma coisa na cabeça dela, e ela ficou protegida porque ela estava de capacete, ou outra caiu de alturas altas porque não estava usando o cinto de segurança, né? E ao mesmo tempo você mostrar boas condições também. Ó, esse outro, ele também tinha sofrido acidente, mas ele estava com o cinto de segurança e sobreviveu. Então, esse tipo de treinamento é bacana de você fazer, justamente para fazer com que as pessoas fiquem alertas e elas, mesmo sendo chato, mesmo sendo cansativo, igual, por exemplo, mesmo que a máscara, capacete, às vezes dá uma dor de cabeça, você se sente ali meio que sem ar, como é necessário você estar utilizando esses equipamentos. E o outro também que é importante é o combate ao incêndio. Então, saber qual extintor você vai usar, qual que foi a causa daquele incêndio, então você ter também todo esse treinamento do que fazer, né? Às vezes existem situações que começa a pegar fogo e existe um extintor lá, ou às vezes ele nem sabe aonde que está guardado o extintor, né? Mas, por exemplo, vamos saber que ele está bem visível, que é essa necessidade, né? O extintor está fácil acesso, mas ele não sabe abrir, ele não sabe como tirar o lacre, como usar, ele não sabe qual dos dois, porque às vezes tem dois lá, qual o extintor que eu vou usar, um que é pó, um que é... Será que eu posso jogar água? Então fica essa situação que é necessário, então, também ter treinamentos para que eles saibam, então, como proceder. Nesse caso, a gente está falando em questão de trabalho, né, dele saber num acidente de trabalho, mas isso é um conhecimento da vida, né? Primeiros socorros, combate ao incêndio, isso é no dia a dia mesmo. Você pode estar passando alguma situação na tua casa, ou na casa de outra pessoa, de um vizinho, ou está passando na rua e vê determinada situação, você pode estar ajudando o próximo. Então, para mim, esse tipo de treinamento, né, e acredito que para vocês também, eles são totalmente necessários.
Outra questão é com relação ao controle médico, né? Então, quando você entra na empresa e você sai da empresa, é comum haver os exames pré-admissionais. Para que eles servem? Para justamente verificar a condição que o trabalhador está entrando na empresa e também depois informar ao longo do tempo como que ele está periodicamente acontecendo deles. Então, pelo menos uma vez no ano, fazer esses exames de novo. E também, por fim, quando ele sai da empresa, também são feitos exames médicos para falar o que houve ou não. Então, por exemplo, ele desenvolveu algum problema no pulmão porque ele respirava muito pó. Então, foi feito um exame pré-admissional, foi verificado que o pulmão dele estava perfeito, ele não tinha nenhum problema de saúde. Nos exames periódicos, começou a notar ali que ele está tossindo demais, que ele está com falta de ar, né? Então, que ele está com dificuldade não só de respirar, mas também de conseguir identificar os odores. Então, ele cheira e não consegue ver, não consegue sentir o cheiro assim de maneira tão clara. E daí, depois de um determinado período, quando ele está saindo, ou às vezes ele já saiu da empresa, daí que desenvolveu um problema maior, pulmonar, né? Um exemplo assim. Então, foi verificado então que ele realmente tem um problema que foi adquirido durante o tempo de serviço. Situações que acontecem que a pessoa já tem determinado problema, ela também serve como uma base para a empresa já ficar de sobreaviso. Fulano de tal, ele já é estressado, ele já tem pressão alta, ele já tem problema de colesterol, ele já tem problema de estresse, então já se sabe de antemão os cuidados que deve ter ao longo do período e que esse trabalhador pode sofrer depois. Outra condição bem interessante no caso dos riscos físicos que a gente estava falando é vibrações, sons. Então faz exames pré-dimensionais, verifica como que está a condição dos ouvidos, se ele escuta bem, e depois aos periódicos vai verificando se a audição dele continua com uma boa qualidade ou se ele está perdendo a qualidade ao longo do tempo, porque às vezes ele está num ambiente muito ruidoso e a gente viu que pode causar diminuição, né, dessa sua capacidade de ouvir, como também pode depois, futuramente, dependendo da situação, causar uma surdez, né? Então foi feito um exame pré-dimensional para a segurança desse trabalhador e daí ele descobriu que ele realmente nunca teve problema no ouvido e começou a ter depois que ele trabalhou tantos anos na empresa. Então os controles médicos são importantes tanto para o funcionário como para a empresa se resguardar no caso do trabalhador já ter determinado problema e não vai poder alegar que esse problema veio depois, né? Às vezes ele já começa na empresa, ele já tem um problema do ouvido e vai querer alegar que é porque ele está trabalhando com umas máquinas muito ruidosas que ele perdeu, né? Daí vai lá no exame e fala assim, não, ó, você já tinha a capacidade tal de ouvir, né? E às vezes você mantém essa mesma capacidade do que você estava no começo. Então, não foi o maquinário que te deu um problema, então você não vai receber danos morais e indenizações por causa disso, não. Então, o controle médico é justamente por isso, para você evitar que haja um problema. Então, exames pré-admissionais para seleção ocupacional, temos exames médicos periódicos, são aqueles feitos pelo menos uma vez no ano, né? Cada vez algum segurança do trabalho avisa ao funcionário tal, esse mês é você. Dali, todo setembro você vai fazer exame para verificar periodicamente como que está a sua saúde. Então, tem o controle, faz exame de sangue, faz exame da questão auricular, como que está o seu ouvido. Também questões oftalmológicas, né? Às vezes você está num ambiente que está muito escuro, você força muito a vista, então isso te deu algum problema de visão também. Então, é necessário você fazer um check-up bem completo, tá bom? E aqui a gente tem os exames, né, de controle médico. Então, como falamos anteriormente, dentro da norma regulamentadora 7, então a NR7, a gente tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, que leva em conta os fatores de risco que tem na empresa. Então, se essa empresa leva choque, se ela trabalha com produto químico, se ela trabalha com produtos muito ruidosos, se ela trabalha com produtos que trazem riscos biológicos. Então, isso tudo vai depender do que eu tenho de risco dentro da empresa que eu devo evitar. E, além disso, a gente tem fatores que devem estar relacionados no PPRA, que são o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Então, não adianta eu falar de um determinado risco, por exemplo, um problema de muito ruído, se você está num ambiente que ele não tem maquinário e ele nem
tem problema de ruídos, de barulho, né? Então, você não vai colocar uma prevenção com relação a um risco físico, que é o ruído. Mas, em compensação, se você tem muitos produtos químicos no local, então eu vou cuidar da prevenção e dessa parte química. Então, eu vou verificar o risco vermelhinho. Então, aqui a gente tem, de acordo com cada empresa, eles vão fazer os seus próprios programas. É claro que você pegar um modelinho de uma outra empresa facilita, assim, para que você tenha um conhecimento do que deve abordar ou não, né? Mas principalmente quando a empresa é do mesmo setor, do mesmo ramo, facilita. Porém, é muito importante sempre cada empresa ter o seu, porque eles têm condições de trabalho diferentes, ele tem condição de funcionário diferente, turno diferente, eles fornecem condições, ambientes diferentes para cada um. Às vezes eles lidam com produtos químicos também diferentes. Então vamos fazer de conta que uma empresa trabalha com benzeno, a outra não. Essa que trabalha com benzeno deve ter a norma e o cuidado com relação ao benzeno e as concentrações de exposição. Enquanto a outra que não trabalha com benzeno, ela não tem por que falar de benzeno se ela nem faz parte do processo produtivo dela. Mas ela trabalha com ácidos, né? Então a gente já vê que ela deve então cuidar de outro fator que pode estar influenciando a sua insalubridade. Tá joia? Aqui eu só vou dar um spoiler da aula 4, só para vocês verificarem um pouquinho, mas é com relação ainda à responsabilidade dentro da empresa. A gente tem o CSMT, que é os Serviços Especializados de Engenharia, de Segurança e em Medicina do Trabalho, e o CIPA, que a gente falou já nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais dela, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Lembra que a gente falou, então, que são os próprios funcionários que fazem grupos, normalmente vem um de cada setor, para falar o risco que cada um sofre ou que seus colegas sofrem. Então, eles fazem um programa interno, né, justamente para alertar os próximos trabalhadores e colegas de que risco que eles vão ter. Então, por isso, eles devem tomar medida de prevenção, tá bom? Então, ó, eles têm problemas com relação à queda de... Eles estão no maquinário e fica caindo coisas desse equipamento ali no setor industrial. Então, eles indicam para o outro, é importante você estar com capacete, evitando que algo caia na sua cabeça. Ou, por exemplo, o outro vai trabalhar no setor relacionado à caldeira e emissões gasosas. Então, você vai informar ele que é importante o uso da máscara. Então, você vai prevenir um acidente maior através, então, dessa comissão interna. E aqui eu trouxe para vocês a parte dessa responsabilidade, né, dessa comissão. Então, a gente tem aqui o serviço especializado da engenharia e que tipo de pessoas e profissionais nós temos relacionados a isso. Então, aqui, enfermeira do trabalho, o auxiliar de enfermagem, então, todos eles relacionados à saúde. E a gente tem também ali embaixo o médico do trabalho. Então, esses três bem relacionados à saúde e medicina do trabalho. E os dois da lateral embaixo são mais relacionados à segurança. Então, o técnico da segurança do trabalho e também o engenheiro de segurança do trabalho. Então, esse é o quadro, né, que compõe os principais profissionais que estão relacionados a esse serviço, tanto de engenharia de segurança quanto de medicina do trabalho. Tá bom? Então, aqui quando a gente verifica essa responsabilidade dessa prestação de serviços e dessa comissão, a gente verifica, então, quais são as suas responsabilidades, como que eles vão controlar o risco de acidente, vamos estar dimensionando o CIPA e o CSMT, e também, por último, a gente vai estar comentando sobre a importância desse treinamento pessoal, né? Visto que às vezes as pessoas vão entrando no dia a dia, está acostumada a fazer aquele serviço sempre, ele nem se cuida mais. Né? Nunca aconteceu nenhum problema, não vai ser hoje que vai acontecer. E às vezes é justamente naquele dia que acontece, né? Quando ele não se cuida, quando ele pensa que não corre risco nenhum. Às vezes foi informado para ele sempre que ele podia se queimar com determinado material, ele pensa, nunca me queimei, não vai trazer problema nenhum, isso é só uma conversa deles. E daí, se acontece alguma situação e ele se queima, existe toda uma preocupação, porque dele quem que vai estar respondendo por isso, né? Quem que vai estar, então, pagando as indenizações, informando o médico, né? E dependendo da situação, fica mais ainda complicado dessa relação do trabalhador-empresa, porque às vezes a empresa disse para ele estar utilizando os equipamentos de proteção e ele mesmo que não quis. Então, a gente entra nesse embate
de saber quem que está certo, quem que está errado, né? Se é ele por não ter usado, ou se a empresa não informou, não forneceu equipamento, ou não teve sempre alertando ele, entrou no comodismo. Daí se pergunta, você faz treinamento com seus funcionários? Eu faço só no dia que eles entram. Daí perguntam para ele, e quanto tempo você trabalha aqui? Eu trabalho há 40 anos. E você nunca teve mais treinamento? Eu não, eu já estava aqui. Então, imagine, já passou 40 anos onde ele nem era mais alertado dos problemas e riscos que ele poderia sofrer, então ele já não se cuida mais com tanto cuidado. Então, por isso que os treinamentos são importantes de estarem sempre sendo postos em prática. Então, pessoal, hoje era isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, fique à disposição para me perguntar, tá bom? Também vou estar disponibilizando esse vídeo da aula de hoje, quanto os slides, então se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Eu vou permanecer aqui na sala, mas quem já está tudo tranquilo pode, então, descansar, tá bom? Muito obrigada por todos que estiveram aqui, e qualquer dúvida, só conversar comigo, pode ser por aqui, pode ser